uma boa noite nesse domingo e começando essa leitura emocionante, é que nem a música que a gente estava ouvindo, a emocionante. E esse último capítulo é especialmente emocionante, importante, porque traz emoção, e a emoção é o que move a gente, né? Então, a emoção é o que move, me comove. Move o que eu sou, move o meu ser com aquilo que está acontecendo no momento. E nós estamos aqui acontecendo a nossa leitura semanal desse livro importantíssimo, que é Os Quatro Segredos Sagrados. Preta Di vem aí de 9 a 12 de novembro, com o FOA, trazendo FOA para cada um de nós, uma experiência de imersão com ela, 10 horas por dia, assim, é bem puxado, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Uma imersão única, é um momento muito especial, onde nós vamos ter essa imersão específica de ser um criador consciente de riqueza também, essa liberação para que nós possamos entrar nessa criação consciente de riqueza, importante na vida de todos nós, não é? Preciso preparar, como disse o Emerson, como é que é? Preciso preparar o corpo além da alma. Para o fogo, Marinês está falando aqui. Então, eu estou vendo o pessoal entrar aqui no Instagram, estou vendo o pessoal chegando aqui no Zoom, e nós vamos hoje fazer uma leitura em on time. Ela vai começar imediatamente, né? A gente vai começar, vai fazer uma pequena resumo da última leitura, e vamos para a leitura para poder terminar às 8h30, né? 1 hora de leitura e dar tempo de entrar no call, no encontro que vai acontecer, um encontro aberto que vai acontecer sobre o FOA. É um encontro preparatório para todas as pessoas que querem conhecer, que querem saber sobre o sobre o que é o FOA. FOA é o Field of Awakening, é o campo do despertar de Prita Di. Pessoal ao vivo com ela, 4 dias, de 9 a 12 de novembro. Então, a você que está ouvindo, que quer saber do que se trata, que você que nunca escutou, você que nunca viu, mas tem vontade de saber, não sabe se vai, não sabe se não vai, vá assistir participe hoje do encontro. Esse encontro está no Instagram o link está aí no Instagram do ECAM Brasil, ECAM_Brasil. Você pode entrar, não deu tempo de colocar no meu Instagram ainda, mas você pode procurar nos canais do ECAM Brasil e pode entrar para conhecer, para se preparar, para conhecer e se preparar para esse momento espetacular que é essa imersão com a Preta Di. Então, não se esqueça, ela vem para São Paulo, ela vem para a cidade de São Paulo, que é muito mais fácil da gente acessar, e vem ficar com a gente aí 4 dias em novembro, ok? Então, vamos para a nossa leitura, sem perder tempo. Vamos olhar aqui a nossa imersão. Nós estamos aqui fazendo a leitura da quarta jornada da vida. Seja um criador consciente de riqueza. E esse capítulo, esse trecho do livro, essa jornada, essa quarta jornada, nós fizemos, nós olhamos aqui a respeito da história, né, do cara que vai se joga no barranco, encontra o crocodilo lá embaixo, né, o tigre lá em cima, os ratinhos roendo o tempo passando, e essa metáfora que é colocada aqui, para a gente poder olhar como nós vivemos em um estado de consciência tão inferior, ferindo todos os aspectos da nossa vida, quando nós estamos aí nesse ciclo inconsciente na direção de uma abundância financeira que nunca chega, né? Nós vimos a vida no estado ninguém, nós falamos sobre o estado ninguém, a dor do eu perfeito.
você olhou, você fez uma contemplação? Quando é que nós estamos no estado ninguém? Quando nós não conquistamos esse estado, pode levar, esse estado ninguém é de você achar que você não tem valor, que você não tem, de você não tem a consciência do seu valor, né? Esse estado ninguém, como aquele estado da pessoa, da história que nós contamos do Mike, pode levar a três caminhos diferentes. Quando nós não conquistamos riqueza, a riqueza que desejamos por estarmos funcionando em um estado inferior de consciência. Aí você fala, por que que não dá certo? Por que que eu não ganho dinheiro? Por que que meu projeto não vai em frente? Porque quando tá tudo certo, tá tudo enrolando, de repente para tudo e eu não vou para frente. O que é que está acontecendo comigo? E isso se repete, vira um padrão na sua vida, e você não percebe que você está atuando na vida a partir de um estado inferior de consciência. Aí o segundo caminho é mesmo que alcancemos algum sucesso, o caminho é tão difícil, tão doloroso, tão difícil, que a gente não encontra espaço para se sentir feliz, para desfrutar de alguma conquista que a gente consiga, de se realizar, de se sentir realizado. Então, é outro caminho que você trilha, muitas vezes, quando você está nesse estado inferior de achar que você pode ser, você tem que ser aquele perfeito. E o terceiro caminho é nossos estados de sofrimento, nossos estados de conflito, esse estado de consciência inferior, criarão problemas que colocam em risco tudo o que nós nos esforçamos para conseguir. Muitas vezes a gente coloca em risco tudo aquilo que a gente conquistou por estar nesse estado, nesse desejo, nessa idealização do eu perfeito, né? Então, nós vimos que a nossa mente não é apenas resultado das informações conscientes que nós escolhemos absorver, mas nós também, ela armazena aspirações, preconceitos, medos, sonhos e desejos dos nossos avós, dos nossos pais, dos professores, dos namoradinhos da escola, dos parceiros, das pessoas que passaram na nossa vida, assim como as opiniões das pessoas das quais a gente nem gosta, nem é importante para nós. É muito importante observar essa cristalização aí da imagem do eu perfeito, não é? Para tudo, para nós, o que importa, diz Krishnadi, é o estado a partir do qual nós tentamos conquistar nossos sonhos, sejam eles grandes ou pequenos. E aqui nós terminamos colocando o belo estado, né? O estado da inocência, o estado do eu mesmo, quando você é criança, quando você ainda está num estado de inocência, e que ele fala que o estado de inocência é uma espécie de paraíso. A infelicidade passava quando a gente era criança, quando a gente ficava infeliz, era por 2 minutos, passava que nem água, escorria embora, acabava. E quando a gente vai envelhecendo, vai amadurecendo, vai virando adulto, a infelicidade, a frustração, né, vai parando em você e vai criando situações de sofrimento. Conforme envelhecemos, nós trocamos esse senso de tranquilidade interior da criança por complexos sistemas de avaliação. Nós aprendemos a ter vergonha de quem nós somos, né? Nós estamos na página 153, Raci, fazendo uma revisão. Entra a vergonha na nossa vida. Lembra que a gente falou sobre a vergonha? Quanto mais nós nos afastamos da ideia, né, daquele eu perfeito, mais afundamos no estado terrível de se sentir um ninguém. Quando você não atinge aquele eu perfeito que deve ser assim o máximo, quando você não consegue chegar lá, você acaba se sentindo um ninguém, tá? Então vamos lá, continuando
nós saímos da última vez com a pergunta: qual é o estado que está alimentando a minha conquista de dinheiro, de grana, de riqueza, de din-din? Riqueza no sentido de prosperidade financeira, abundância no sentido de daquilo que eu quero ter, daquilo que eu desejo ter, daquilo que eu tenho. Qual é a minha ideia sobre isso, né? Qual é o estado que está alimentando as minhas conquistas? Eu estou usando a comparação com os outros e o medo de ser inferior para impulsionar o meu crescimento? Ou eu estou inspirado por um estado de paixão, por fazer a diferença e alegre, né? Essa foi a pergunta com a qual nós terminamos a nossa leitura domingo passado. E daqui para frente, e daqui nós vamos para frente, ok? Então vamos lá. Caio, Marli, Leonides, Maria Bernadette, Zanete, querida, pessoal do Instagram, todo mundo com o livro na mão? Então bota as duas mãozinhas sobre o livro. Isso. Fecha seus olhos. Respira profundamente. Inspira 1, 2, 3. Expira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faça as 3 respirações assim. Lentas e profundas. Que delícia. Isso. Solta o seu corpo, solta a garganta, solta seus ombros, volta a respiração normal. Solta as mãos sobre os livros. Isso. E vá para o seu espaço interno, seu coração espiritual. Faça uma conexão com a inteligência universal em você. Conecta com o poder do eu maior, a consciência superior, seu mestre interior. E aí no seu coração, você intenciona, sente essa presença e intenciona que essa leitura vai lhe trazer insights, vai iluminar a sua consciência e você vai levar isso para a sua vida como uma experiência vivida. Deseje isso de todo o seu coração. Respire profundamente e abra seus olhos devagar, dando um sorriso para mim. Isso. Ok, pegou sua água, seu caderno de bordo, sua caneta marcador. Então vamos lá? Página 154 hoje. Curando a mente inflamada. Curando a mente inflamada. Todos já tivemos alguma inflamação no corpo. Quando algo doloroso ou irritante tenta invadir um organismo, há uma reação biológica para tentar remover essa coisa, né? Os sinais e sintomas visíveis da inflamação, apesar de frequentemente dolorosos ou incômodos, são provas de que o corpo está em guerra para se curar, né? O nosso sistema imunológico entra em alerta, como se fosse um exército, para combater aquilo que chegou e machucou e está lá inflamando a sua garganta, por exemplo. Nesse final de semana, a minha netinha, a Maia, teve uma amidalite viral. Na quinta-feira, acordou com febrinha, chorando, chorando, triste, e foi ao médico, e a Patrícia disse,
você é uma infecção viral, passou um fitoterápico, bastante líquido, e disse sábado ela vai estará boa. Quinta, sexta, mas sábado, porque é viral, né? Então, o seu corpinho tem que deixar o corpo responder e lutar, né? E brigar, uma guerra mesmo contra aquele vírus que atacou. E realmente ela ficou muito ruinzinha na sexta-feira e no sábado, e no sábado ela acordou feliz da vida, pulando para cima, dando risada. E a gente fala assim: veja o que o corpo faz, como ele reage, né? Como ele se cura, se autocura. A inflamação acontece, e a inflamação deixa você mal. Ela afeta a sua vida, afeta não somente a sua vida, como a vida de todos aqueles que estão ao seu redor, não é? É muito importante observar como a gente e como essa coisa da inflamação do corpo afeta a sua vida, afeta o seu estado. É claro que algumas vezes, diz Krishnadi, a inflamação pode interferir no equilíbrio do organismo, tornando-o ainda pior. O perigo de inflamações crônicas e discretas é que sua natureza silenciosa esconde um tremendo poder destrutivo. Na verdade, a inflamação induzida pelo estresse, quando acionada, pode permanecer imperceptível por anos, até décadas, propagando a morte das células pelo seu corpo. Isso aí é a inflamação do seu corpo produzida pelo estresse. Esse estado de guerra corporal pode se manifestar como diabetes, Alzheimer, meningite, câncer ou ataques cardíacos, pressão alta e outras coisas. É por isso que muitas pesquisas médicas atuais se concentram justamente no combate às doenças inflamatórias, que acabam virando doenças crônicas, inflamações crônicas que levam você, o seu corpo, a adoecer cronicamente de doenças muito sérias. Assim como o corpo pode permanecer inflamado por anos, o mesmo acontece com as nossas consciências. Aquilo que começa como uma reação normal a uma mágoa, por exemplo, se torna uma doença do seu coração e da sua mente. E depois que a inflamação se fixa, ela pode passar décadas tomando conta da sua vida sem ser detectada. Veja bem, isso é importante você observar, né? Assim que começa, aquilo que começa como uma reação normal a uma mágoa, se sentir ofendido, ficou magoado, ficou triste porque fulano falou isso, porque fez aquilo, porque aconteceu aquilo outro, né? Isso se torna uma doença do seu coração e da sua mente. E depois essa inflamação se fixa, e aí pode passar muito tempo tomando conta da sua vida sem ser detectada, até que você tenha uma septicemia consciencial, que tal? Dá um burnout, aí você tem uma coisa muito mais séria, uma síndrome do pânico, uma pressão alta que leva você para um processo cardíaco, e você não está nem sabendo, estava ali há tanto tempo, e começou lá atrás simplesmente porque em cima de uma mágoa que você sentiu e que você ficou lá. Deixou lá. Podemos alegar, diz Krishnadi, ter superado traumas do passado. Nós podemos dizer que nós já superamos as coisas que passaram. Podemos ter construído vidas completamente diferentes das que nós tínhamos na infância. Mas para nos curarmos, recebermos a abundância e termos vidas belas, precisamos enfrentar o pavor de sermos um ninguém. Esse pavor de não ter valor, de ficar invisível, de achar que nada, você não tem, complexo de inferioridade, de achar que você não serve para nada, você não tem valor.
aquilo que ninguém está prestando atenção em você, a comparação o tempo inteiro em todas as áreas da sua vida. Como? Como que a gente vai superar isso? Como que a gente vai enfrentar esse pavor, esse medo? Um dos sintomas do estado ninguém é um relacionamento extremado com a riqueza. Veja bem que interessante. Um dos sintomas do estado ninguém é um relacionamento extremado com a riqueza, com o dinheiro. As pessoas nessa situação tendem a ter uma fixação obsessiva com o dinheiro, aversão total a ele, ou oscilar num misto entre os dois. Ou a pessoa está muito obcecada pelo dinheiro, ou pelo assunto, ou pelo aspecto dinheiro da sua vida, ou ela tem uma aversão total, é o outro lado, ou então ela fica oscilando. Às vezes ela está obcecada, às vezes ela não quer nem saber. Ela não planeja, ela não faz continhas, ela não sabe qual é o saldo dela no banco, ela vai gastando sem prestar atenção, não dá o menor valor, ou então ela é obcecada, ela faz tudo olhando o tempo inteiro a questão financeira da sua vida. Vocês conhecem pessoas assim? Vocês já passaram por situações assim? Qual é a sua relação com o dinheiro? Então, esse é um dos sintomas do estado ninguém, sabia? Vamos discutir primeiro a obsessão, ele diz, aquela pessoa que é obcecada pelo dinheiro. Todos conhecemos um sinal clássico do corpo lutando contra uma infecção, que é a febre. Bem, alguns de nós passam por algo parecido ao lidar com o estado ninguém. Todos nós já tivemos uma febre, já percebemos como é que o corpo lida com ele. Mas aí ele está dizendo que nós também passamos por algo parecido com isso em relação ao estado ninguém. Tomamos por certo delírio, tomados por um certo delírio, nós nos tornamos obcecados com o acúmulo de riqueza e o poder social. Tomar como se você tivesse tomado, né? Tivesse encarnado um delírio de achar que você tem que ter poder social, né? Você tem que acumular riqueza o tempo todo. Isso é importante, porque ele fala isso e você fala, não, mas eu não sou assim desse jeito. Mas você pode ser assim numa medida pequena, numa medida média ou numa medida grande. Então, preste atenção, você está aqui olhando para você, não para mais ninguém. Não é para dizer assim, meu marido é assim, meu filho está ficando desse jeito, minha mãe era assim, o meu pai era assim, minha amiga, olha como é que você é. Não, você não está vendo, não está aqui para fazer isso, não. Você está aqui para olhar como você se comporta, como é que você lida com essa obsessão que pode aparecer na sua vida. Quando essa febre nos consome, não conseguimos enxergar a realidade com clareza. Todo estado que não é um belo estado, todo estado de sofrimento e estresse, ele empana a inteligência, ele embaça a nossa inteligência, a gente não vê com clareza, não é? Então, quando essa febre nos consome, que é um estado de muito sofrimento, não conseguimos enxergar a realidade com clareza. Nós alucinamos visões deturpadas do futuro. Se apenas eu tivesse mais dinheiro, conquistaria tudo que quero. Amor, felicidade, poder. Então, é um devaneio, né? Uma obsessão. Uma visão dessas certamente pode nos suprir com ondas rápidas, porém insustentáveis de energia. Pensar assim, de repente, dá um gás, né? Pode dar um gás, assim, você se lança a fazer, achar que você vai conseguir, você tem um gás, né? É uma energia, uma onda rápida de energia, mas você não consegue sustentar esse pique de energia para construir riqueza. Mas a longo prazo, é difícil construir algo sólido nesse estado de espírito. Essa fixação
nos torna apavorados com o fracasso e incapazes de refletir e pensar em soluções criativas para desafios e problemas. Essa fixação nos torna apavorados, a gente fica morrendo de medo de errar, morrendo de medo de perder dinheiro, morrendo de medo de não dar certo. Você empaca, tá? E aí o Krishnadji vai contar uma história sobre uma pessoa que se chama May. May, uma professora de Ikebana, morria de medo de não ter dinheiro ao envelhecer. Muita gente tem medo, né, de ficar velho e não ter dinheiro onde cair morto. Fala assim, eu tenho medo de não ter onde cair morto. Isso é uma expressão que a gente usa muito, que as pessoas usam, não é? Então, qual é o medo que você tem nesse sentido? Que nem a May. Ela morria de medo de não ter dinheiro ao envelhecer. Na verdade, ela passara anos se obcecando com isso, calculando quanto ela tinha no banco e quanto mais ela poderia ter. Porém, não importava quais atitudes ela tomasse, o quanto ela ganhasse, nada fazia com que se sentisse realizada ou segura. E ela passava longos períodos de tempo deprimida. Quando parou para pensar nas raízes desses sentimentos, May percebeu na infância que se sentia incapaz de agradar a mãe, pois tudo o que ela fazia era insuficiente. Esse estado de espírito a acompanhou em todos os seus relacionamentos românticos e de amizade. Mesmo na escola, a abundância financeira era uma obsessão. Ela torcia para o dinheiro afastar aquele estado doloroso de insegurança que sentia por dentro. Ela achava que ela sentia que o dinheiro ia dar para ela a segurança que ela precisava. Com o passar do tempo, o relacionamento de May com o dinheiro se tornou muito distorcido. Veja bem, ela passava tempo demais calculando quanto teria ao se aposentar, entrando em pânico por achar que não seria o suficiente. Esse pânico a fazia trabalhar incessantemente para ganhar mais. Porém, também vivia fazendo compras compulsivas e investimentos imprudentes, arrependendo-se de perder dinheiro. Ela vivia em um estado interior de pobreza. Seu pânico ia crescendo até chegar ao ponto de passar dias se sentindo doente e exausta. A obsessão, o estado obsessivo mental, ele exaure a energia de uma pessoa. A liberação de May veio quando ela percebeu que seus problemas atuais eram apenas resultado do seu estado interior. Aquilo não se tratava de testes do universo, não, mas de uma mente inflamada que impulsionava o descontrole da sua vida. Tinha uma situação lá atrás que continuava, que inflamou, que era uma inflamação da consciência, da mente dela, e que era uma mente inflamada e fazia com que ela se sentisse exausta, não é? Aquilo não era apenas um teste do universo, mas era uma inflamação da sua mente. Conforme sua percepção do seu estado interior se aprofundava nos meses seguintes, ela naturalmente despertou para um belo estado de conexão com as flores e com seus alunos de Ikebana. A profunda jornada espiritual em que May embarcou modificou os circuitos neurológicos do seu cérebro. Percebem? Aonde a gente desperta nos circuitos neurológicos do nosso cérebro, ok? Que antes, esses circuitos na May antes mantinham a May obcecada e ansiosa sobre as suas finanças, mas agora ela vive a maior parte do tempo em um belo estado de ser, sentindo que o universo é um aliado que lhe oferece muitos momentos de sorte e de sincronicidade.
A percepção da MEI sobre isso mudou completamente. Assim como a febre pode nos alertar para uma gripe, para uma amidalite viral, por exemplo, a fixação por dinheiro pode chamar atenção para algum problema mais sério. E aí eu pergunto, quem é que tem fixação por dinheiro aqui? Quem é que está tão preocupado o tempo inteiro? Quem é que... Você pensa nos pensamentos do dia, de um dia, e veja onde você tem colocado a sua preocupação. A fixação por dinheiro pode chamar atenção para algum problema mais sério. É claro, podemos nos encher de remédios que escondem os sintomas da inflamação, não é? Ou podemos encarar nosso desconforto como um sinal para enfrentarmos o estado do ninguém de uma vez por todas, nesse quesito. O segundo relacionamento com riqueza que criamos nessa condição é o relacionamento de aversão. Lembra que lá no fim ela fala assim, o primeiro relacionamento é de obsessão, e o segundo é de aversão. Eu não quero saber de dinheiro, muito pelo contrário, eu não presto atenção, eu não dou a ele o valor que ele tem, né? Enquanto alguns de nós reagem ao estado ninguém, se jogando de cabeça em extratos bancários, os outros de nós correm na direção oposta. Total oposta. Dinheiro faz mal, diz essa linha de pensamento. Dinheiro não é legal, dá muito trabalho. Ele só torna as pessoas arrogantes e piora o mundo. O que não se faz por dinheiro, olha quanta desgraça que as pessoas fazem por dinheiro. Vocês escutam isso todos os dias. Presta atenção, de muitas formas. Não há motivo para tentar conquistar dinheiro ou respeitar o dinheiro. E muitos outros tipos de comentários pode-se fazer a respeito do dinheiro, demonstrando aversão ao dinheiro. Isso não é para mim, entendeu? Ou uma coisa assim. Ou então, não quero saber, não quero saber de dinheiro. Eu preciso do dinheiro, mas dá muito trabalho para olhar, dá muita mão de obra. É bom eu ter o dinheirinho só que eu tenho e acabou, para que eu vou buscar mais? Não é? Tal repulsa interior pode até se transformar em uma raiva que nos parece justificada. Como meus vizinhos podem ter uma casa tão grande quando há tanta gente no mundo sem nada? Como as pessoas podem ter tanto e quando elas não estão nem aí com um monte de gente que não tem? Eu fiz muitas observações esse final de semana. Com esse tipo de visão abnegada, não respeitamos as contribuições que fazemos. E aí você presta atenção, pega sua caneta e começa a anotar esse parágrafo, é muito importante. Quando você tem essa visão de aversão pelo dinheiro, você não respeita as contribuições que você faz. Você não dá valor para elas. Nós hesitamos, você hesita em pedir pelo valor real dos seus serviços, por exemplo. Você oferece um serviço e você não sabe pedir o valor real por esse serviço. Você se constrange, você deixa para lá, você não sabe como fazer, você acha que é isso mesmo, tudo bem, depois você paga, não é? Nós hesitamos em pedir pelo valor real dos nossos serviços. Nós depois reclamamos que as pessoas são injustas naquilo que oferecem, mas não temos coragem de pedir por aquilo que merecemos. E eu acho que nenhum de nós escapa dessa. Ninguém escapa dessa. Presta atenção. Com essa visão, você não respeita as contribuições que você faz. Você não pede o valor real dos seus serviços.
mas reclama que as pessoas são injustas naquilo que elas nos oferecem. Imagina fulano cobrar esse valor, o fulano cobrar esse valor. Imagina essa loja cobrar isso, essa pessoa cobrar aquilo. É um absurdo, é um roubo à mão armada. A gente fala, né? Mas nós não temos coragem de pedir por aquilo que nós realmente merecemos. Você investiu tempo, trabalho, estudo, formação e não sabe cobrar por aquilo que você oferece. Porém, se olharmos com um pouco mais de atenção, é comum descobrirmos que as raízes da aversão pelo dinheiro e pelas pessoas que o têm vieram de alguma inflamação do passado. Qual foi a inflamação que não foi curada? Essa segunda obsessão é tola e tão perigosa como a primeira. É nesse ponto que estamos empacados? Será que é aí que você está empacado? Hein? Me fala. Feche os olhos aí agora. Feche os olhos. Do jeito que você está, põe as mãos sobre o livro, feche os olhos. Faça uma pausa aí. Uma pausa aí. Isso. Respire. Respire profundamente. Nós vamos pausar aqui para fazer uma pequena jornada interior. Vamos ancorar no momento presente, respirando, voltar para o corpo, voltar para o aqui e agora. Respire com consciência. Eu estou inspirando, eu estou expirando. Vamos mergulhar mais fundo em nossa verdade interior. Fique imóvel e observe. Como é o seu relacionamento com a riqueza? É obsessivo? Ele é como uma pedra no seu sapato, incomodando a cada passo que você dá? Ou você sente desdém, indiferença pela riqueza? Com que frequência o medo de se tornar um ninguém consome você? Com que frequência você se obceca pela ideia de viver e morrer como alguém que não significou nada para os outros?
A obsessão de ter sucesso no futuro já impediu você de viver, de se conectar e de sentir? Ou a sua busca de riqueza, a sua busca pela abundância, surge de um estado feliz de autodescoberta e um desejo de compartilhar os seus dons com o mundo. Respire profundamente. E quando se sentir pronto, abra os olhos devagar. Talvez você queira anotar no seu diário de bordo alguma coisa que tenha surgido nessa pausa. Faça isso. E veja bem, o ponto importante aqui não é nos recriminar pelo estado de sofrimento do medo. Não é isso. Muito pelo contrário. Nós temos que nos parabenizar, pois a jornada da inverdade rumo à verdade é a chave para um belo estado de ser. Essa jornada da inverdade para a verdade interior é a chave do seu belo estado de ser. Sacou essa chave? Nós podemos nos libertar do estado ninguém, diz Krishnadi. Na verdade, precisamos fazer isso. Esse estado de sofrimento cria um campo de energia negativa ao nosso redor. Nós vimos como o estado ninguém se manifesta como excesso de trabalho ou de depressão. Não é fácil conviver com as vítimas dessa situação. Pessoas que só pensam em trabalho ou pessoas que estão deprimidas. Veja bem, o estado ninguém se manifesta como excesso de trabalho ou depressão. E não é fácil conviver com as pessoas nesse estado, com as vítimas dessa situação. Em geral, elas estão consumidas demais por sua raiva ou vergonha para sentir o amor dos outros. No fundo, olha isso no fundo, com verdade, com compaixão. Olha para si mesmo com compaixão. Aonde foi que você se sentiu? Onde foi que isso se manifestou na sua vida? De alguma forma, em algum grau. Em um nível macro grande, o estado ninguém se torna uma força que impede a riqueza de fluir na sua direção, que bloqueia a sua inteligência, que bloqueia as possibilidades auspiciosas que possam surgir para você, que fecha a porta para Lakshmi, a deusa da abundância da cultura hindu,
fecha a porta para ela entrar na sua vida. Esse estado interior, inferior, de se sentir um ninguém, não fecha a porta para a riqueza entrar na sua vida. Lakshmi não entra na sua casa com você nesse estado interior. Lakshmi é a deusa da abundância na Índia. E ela só entra na casa da gente quando está tudo bonito e arrumado. Quando tem uma casa desarrumada, em desordem, com estados ruins, ela não entra, ela vai embora. E é verdade. Mas podemos nos libertar, nós podemos sair desse estado. Vocês se lembram de Mike, o presidente da empresa de arquitetura? A sua jornada interior não fez com que ele desistisse de ir atrás da segurança financeira. Mas houve uma coisa de que ele precisou abrir mão, lembra? A sua busca não vinha mais de um sentimento de vazio. A raiva daqueles que zombaram dele e deram para trás em parcerias anteriores não motivava mais o Mike. Aquela raiva não motivava mais ele. Nem havia desespero para reconstruir a sua imagem perdida na sociedade. Ele não estava mais desesperado para reconstruir a imagem dele. E não tinha mais raiva. Entende? A condição de... Ele continua procurando abundância e riqueza, mas a partir de um outro lugar. Hoje, uma nova equipe se reuniu em torno dele. Enquanto escrevemos essas palavras, Mike e seus companheiros estão se dedicando a oferecer soluções arquitetônicas para aspirantes a arquiteto pela internet. Criado nos belos estados de paz e de paixão, eles constroem esse sonho aos poucos. Desta vez, a escalada até o topo, ao sucesso, não exige esforço interior. Acontece sem esforço. Assim que foi a história de Mike. A criação de riqueza é um dos assuntos mais discutidos no mundo todo. Sem dúvida, você já ouviu falar de muitas técnicas e estratégias para enriquecer. Isso é verdade, né? Está cheio de título, de curso, de gente para ensinar você a ter prosperidade na vida, não tem? Não é de todos os lados. A jornada para se tornar um criador consciente de riqueza é muito diferente de tudo isso que você escuta. Nós defendemos, diz Krishnadi, nós defendemos uma abordagem consciente na criação de abundância, um passo além dos estados destrutivos que nos impedem de manifestar nossos sonhos, dando um salto na direção de uma consciência extremamente criativa e totalmente desperta. Você não vai precisar mais criar, construir e conquistar aquilo que lhe falta, devido àquilo que lhe falta. Você aprenderá como obter de um poço profundo de criatividade. Quando os alunos fazem essa jornada pela consciência, despertam para novas oportunidades animadoras e se deparam com sincronicidades milagrosas. Em vez de lutar contra a grande corrente existencial, um grande fluxo os leva pelas inúmeras margens maravilhosas do rio da vida. Aí você pergunta para Krishnadi, para Pritaji, escuta, então quem é o criador consciente de riqueza? E ele responde, um criador consciente de riqueza está desperto para o estado a partir do qual ele busca abundância e sucesso. Ele está desperto para o estado a partir do qual ele vai buscar abundância e sucesso. 2.
Um criador consciente de riqueza está consciente do propósito por trás da sua busca. Ele sabe o propósito para o qual ele busca ganhar dinheiro? Esse dinheiro tem um propósito? 3, um criador consciente de riqueza é consciente do impacto da sua criação financeira no ecossistema que o cerca. Ele tem consciência do dinheiro que ele ganha, cria um impacto no ecossistema à sua volta, no mundo em que ele habita. Então, veja bem, esse é o criador consciente de riqueza. Vou compartilhar a experiência de um presidente famoso de uma empresa muito popular. Alguns anos atrás, recém-promovido ao cargo, esse homem e sua esposa passaram por sua primeira jornada de transformação em nossa academia. A empresa sofria uma crise financeira e, durante uma reunião com a diretoria, a responsabilidade por virar o jogo foi depositada nos ombros dele. O presidente tomou a decisão que a maioria dos líderes toma ao se deparar com esse tipo de crise: demitir muitos funcionários para diminuir os gastos. Com peso na consciência, ele contou à esposa seu plano de mandar as pessoas embora e foi confrontado com uma pergunta. Entendo por que você se decidiu pelas demissões, disse ela, mas em que estado interno você está tomando essa decisão? Você está tomando essa decisão a partir do estado de medo ou a partir do estado de amor? O presidente começou a sua jornada para se conectar com o primeiro segredo sagrado da visão espiritual. Ele se tornou ciente de que ele reagia ao desafio a partir de um estado de sofrimento e não de um belo estado de ser. Ficou óbvio que sua condição só o tornava desesperado e insensato. Aquele estado atrairia ainda mais problemas. Equilibrado com a visão de dissolver o sofrimento e lidar com o problema da empresa em um belo estado, nosso aluno seguiu para o segundo segredo sagrado da verdade interior. E percebeu que a sua decisão fora impulsionada pelo desejo de se proteger e pela obsessão consigo próprio, não por uma visão maior para a organização. Não, o medo guiava os seus passos. Ele temia ser visto com maus olhos pela diretoria e estava desesperado para provar o seu sucesso para os diretores. Quando ele reconheceu esse medo, o presidente se perguntou: a partir de que estado eu quero responder a essa situação? E a resposta estava diante dos seus olhos. Enquanto ele continuava a meditar, ele se visualizou entrando em um espaço de conexão com todos os funcionários e se conectou com o que eles sentiriam se perdessem um emprego pouco antes do Natal. O presidente então seguiu o quarto segredo sagrado da ação espiritual correta. Decidido e confiante no universo, ele inspirou a empresa inteira a se unir como uma família e cortar gastos em todos os níveis, desde a produção e embalagens até o transporte dos mostruários. Seu estado de conexão com os funcionários afetou a empresa de uma maneira muito profunda. Todos se uniram para fazer isso acontecer e a companhia conseguiu se salvar. E outras coisas começaram a fluir ao seu favor. Conforme o Natal se aproximava, a economia melhorou, a demanda aumentou, demanda essa que a empresa estava capaz de suprir, mas apenas por não ter demitido parte dos seus funcionários. Durante o período que ele trabalhou lá, a firma cresceu a cada ano de modo jamais visto. É muito sensacional essa história. Parece uma historinha, mas esse presidente, essa pessoa, existe, essa história é real, e ele fez
uma jornada interior a partir da qual ele se conectou com as pessoas com quem ele trabalhava. E a partir dessa conexão, ele tomou a decisão completamente diferente do que ele ia tomar anteriormente. E aí ele fez uma ação espiritual correta e teve sucesso na sua decisão. É muito importante essa história. Então, nós paramos aqui, vamos deixar essa 4 buscas, 2 caminhos para o próximo domingo, e aqui nós vamos olhar para isso na nossa vida, vamos olhar para isso. Olhe durante a semana como é que você cria riqueza, a partir de que estado você cria riqueza. Do pequenininho, do pequeno ato ao ato mais importante. Todos são importantes, dá o maior. Mas veja como é que, a partir de que estado interno, o que é que cria, quais são as crenças, quais são as limitações, quais são as histórias familiares, quais são as informações que chegam do seu inconsciente cada vez que você vai lidar com dinheiro, pagar uma conta, fazer um balanço do seu saldo bancário, olhar o seu negócio, qualquer que seja, empresa, serviço, qualquer que seja ele. Veja como é que, a partir de que estado você está fazendo isso. É muito importante. E agora, fechando os olhos, colocando as mãos sobre o livro, recebam a Diksha, recebam a energia que ajuda você a fazer essa liberação e esse caminho de libertação muito mais rapidamente do que qualquer outra coisa que eu conheça. É a Diksha Chaitanya, nesse caso desse livro, nesse momento, uma energia para a qual eu fui iniciada, que leva você, que ilumina a sua consciência. Ilumina a sua consciência para você fazer uma jornada de criador consciente de riqueza. Que essa Diksha hoje venha com a intenção de clarear, de trazer para aflorar para você o seu estado ninguém, o seu estado interior, aquilo que você se manifesta, como você se manifesta na sua busca por criação de riqueza, ok? Que essa Diksha ilumine a nossa consciência e nós possamos ver com clareza e ser liberados de tudo aquilo que impede a gente de criar riqueza, ok? Em belos estados. Feche os olhos e respire. Isso. Se conecta com o seu coração espiritual. Respire no seu coração. Se você quiser, você pode colocar a sua mão sobre o coração. Entre em contato com o seu divino pessoal, essa presença iluminada do seu coração. A fonte. Na qual você é da qual você é com ela. Isso. Respire.
Receba a Chaitanya Diksha aqui no seu centro, no centro das suas sobrancelhas, no seu chakra Agni. Receba como uma luz entrando através do seu cérebro, iluminando toda a sua consciência, uma luz dourada. Shanti, Shanti. E a paz e a abundância habite o seu coração. Que a paz e a abundância habite o coração dos seus amores. Que a paz e a abundância habitem o coração de todos no mundo ao seu redor. Respire, mantendo a energia. Quando se sentir pronto, abra seus olhos devagar. Cante um mantra. Cante um mantra sempre que você puder. Ele faz você se lembrar de quem você é. Eu sou você.
Você sou eu. Nós somos um. I love you. Namastê, com gratidão pelo nosso encontro de hoje. Até domingo que vem. Não se esqueçam, daqui a pouco nós temos um encontro com a Índia sobre o campo do despertar de Brita Ji. Muita gratidão. Namastê. The sunshine in the sky, the creation and alive. Namastê, All pessoal do Zoom. together as one.